Em Alminhas eu tenho uma arruda. Aliás, está ali. Que todo ano se vê como caça de uma família de lagartas. Umas lagartas espetaculares. Lindíssimas. E eu fui olhando como é que essas lagartas passavam uma temporada na ruda. Temporada que elas precisavam para se transformar. Logo depois, a ruda ficava um bocadinho com umas folhas a menos. E as lagartas viram as mariposas que tinham de ser. Não é, Chico? Então, empapaste já? Vai ficar aqui. Pronto, temos Chico no vídeo. Olha que bom. Maravilhoso. Para contar a história das lagartas, não é, Chiquinho? Eu demorei um bom tempo a me perceber que eu também estava a ser uma arruda para outras lagartas que precisavam de transformação. O que é fascinante é que as lagartas escolhem a arruda e a arruda não tem muito bem nada que dizer a respeito disso, né? Mais do que aceitar que as lagartas venham se instalar nela para se transformar. E a ruda continua a ser a mesma ruda, né? Só fica sem algumas folhinhas. Mas serve de caça para o caçulo transformar. Olha, já secaram todas, poxa vida. Nos últimos anos em Alminhas aconteceu uma coisa parecida. Eu virei arruda para algumas pessoas que precisavam de transformação. E isso me aconteceu também porque sempre acreditei que este sonho de Alminhas era um sonho que podia ser partilhado por várias pessoas, várias gentes. E eu, que gosto de partilhar e construir em conjunto, abri as portas da minha casa, abri as portas do meu coração para várias pessoas e me encontrei com que estas pessoas só precisaram de mim para fazer uma transformação na vida delas e não propriamente para fazer parte da família de Alminhas. São pessoas que pareciam acreditar neste sonho, falaram que queriam construir junto, mas a realidade é que talvez elas nem tinham consciência do que elas mesmas precisavam, né? Eu nem preciso entrar em nomes, porque não vale a pena falar das pessoas em particular, mas sim do padrão e da experiência que eu vivi e, sobretudo, do aprendizado, né? Eu sempre vi nos outros o reflexo do que eu sou. Generosidade, espontaneidade, vivacidade, amor pela vida, né? Isso é sobra. Só que nós vemos uma parte fraccionada da realidade, né? E às vezes acreditamos em coisas que não são do todo reais, atuais. É o problema de ser uma pessoa empolgada, né? Uma pessoa que confia, uma pessoa que acredita, tudo isso. Não é bem por ingenuidade, mas sim por que os corações abertos são assim. Abraçam, recebem, talvez sem questionar muito, né? Eu que tenho essa abertura que me caracteriza. Também é verdade que se eu tivesse a contar esta história 2 anos atrás,
provavelmente acontece desde um ponto de vista diferente. Mais machucada, me sentindo traída. Já me senti traída várias vezes. Mas com o tempo passei a perceber que não era bem traição, né? Era talvez uma necessidade, uma falta de consciência, né? Um processo muito próprio que escapa ao meu discernimento, à minha percepção. E, portanto, ao meu julgamento, né? Provavelmente a minhas deu esse casulo que as pessoas precisavam no momento em que precisaram. E eu fiquei com algumas folhas a menos, com algumas desconfianças a mais. Mas continuo viva, né? Só mais uma experiência de vida, mais um capítulo de aprendizado e a vida segue. Continuo a me recompor de algumas destas situações que aconteceram aqui. Mas os aprendizados ficaram, né? Olhar para a natureza nos faz nos apercebermos de muita coisa. E de fato, a primeira lição que eu aprendi é que a ruda não tem escolha, né? Eu sim. Eu me percebi que eu precisava melhorar o meu radar, o meu scanner de pessoas. E só deixar entrar em a mim essas pessoas que realmente quisessem construir junto. Que sejam conscientes do que querem, do que falam, do que se propõem. Não é fácil encontrar essas pessoas, viu? Mas sabê-las, elas como as bruxas. No México, elas. Havemos de aprender a interpretar a comunicação para além das palavras. Falar é muito fácil, né? Falar é muito fácil. E hoje em dia, tantos meios de comunicação que nós temos ainda para falar. Você fala ao vivo, se escreve, se manifestam quereres, desejos, vontades. Mas enquanto se manifesta pela palavra, nosso corpo também fala, né? Os gestos falam, as atitudes, os olhares falam muito. E aprendi a olhar também para isto. Não só para as palavras, mas também para tudo que acompanha as palavras. Apesar das traições, apesar dos desencontros, a nossa resiliência para manter o coração forte e vivo e sempre aberto às próximas experiências depende de nós. Justamente a Ruda não tinha opção, mas eu sim. E ser generoso não significa que devamos ser generosos, nem generosas com todas as pessoas que se cruzam no nosso caminho. Mas é bom aprender a escolher, né? Talvez tu também sejas uma Ruda, tenhas passado por essa situação, tenhas ficado um bocado mais desconfiada, um bocado mais cansada, um bocado mais decepcionada. Mas se ainda cá estás, se que ainda tens capacidade de dar, é bom dar, né? É bom partilhar o que a gente tem. E o amor se expressa nisso, no que a gente dá. O amor é de quem ama, não é de quem recebe amor, não. Portanto, que nunca se extingua a nossa capacidade de amar. Apesar de tudo que aconteceu, eu vou continuar a ser quem eu sou. Um bocadinho mais esperta, um bocadinho mais atenta, um bocadinho mais consciente, com o meu coração aberto e livre. E
dar essa oportunidade de troca real a quem eu quiser. Agora, preciso escolher. Sempre melhor, né? O que vocês acham? Espero ali nos comentários as vossas reflexões a respeito, as vossas experiências. E façam favor de subscrever o canal, né? Que é de graça, custa nada. Se estão acompanhando, podem lá se inscrever. Aperta o botãozinho ali. Subscribe. Beijos. Até uma próxima, bonitezas.